Olá, alunos e amigos aqui do grupo de Direito Penal e Processo Penal para o exame da OAB. Hoje, então, voltamos com a última aula do crime de homicídio. Passamos, então, a estudar agora o homicídio culposo, que é aquele que está previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, que vai dizer: se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Então percebam que o crime de homicídio culposo é uma infração penal de médio potencial ofensivo. Por quê? Porque ele tem uma pena máxima superior a 2 anos, mas uma pena mínima que não ultrapassa 1 ano. Então, o homicídio culposo é aquele que ocorre quando a gente, com manifesta imprudência, ou seja, quando ele atua com afoiteza, ignorando os cuidados que o caso requer, por exemplo, quando ele limpa a sua arma carregada na presença de outras pessoas, ou por negligência, que seria a ausência de uma precaução, então deixar remédios ao alcance de uma criança, ou por imperícia, que é a falta de aptidão técnica para o exercício de arte ou profissão. Por exemplo, o agente que causa um acidente de trânsito com o motorista sem ter habilitação. Mas cuidado, que esse resultado não pode ser querido, porque aí eu terei o dolo direto, nem aceito, quando terei o dolo eventual. Cuidado com o princípio da especialidade. Por quê? Porque eu tenho previsão no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro que, se o agente pratica um homicídio culposo na direção de veículo automotor, eu não aplico o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, mas aplico o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai dizer: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, pena detenção de 2 a 4 anos, olha como a pena aumenta, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, esse é o homicídio culposo. Passamos agora, então, para a análise das causas especiais de aumento de pena. Primeiro, vamos analisar as causas que aumentam a pena do homicídio doloso. Então, homicídio doloso majorado. Está previsto no artigo 121, parágrafo 4º, parte final, que vai dizer: sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Qual que é a observação importante que vocês devem levar para a prova? Que a idade da vítima deve ser analisada ao tempo da conduta e não do resultado. Então, cuidado que a pessoal da banca pode trabalhar com a vítima que tinha uma idade no momento da conduta e que posteriormente, ou no resultado, morte, então vamos supor que ela foi vítima de um disparo de arma de fogo quando tinha 59 anos. E quando ela acabou, então, morrendo, ela já tinha 60 anos. Nesse caso, eu não terei a causa de aumento, porque o que eu levo em conta é a idade da vítima ao tempo da conduta. Homicídio doloso majorado por milícia privada ou grupo de extermínio. Então, essa causa de aumento de pena está prevista no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal, que vai dizer: a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. Então, essa causa de aumento foi introduzida no Código Penal pela Lei 12.720 de 2012. Então, a primeira observação é cuidar se a questão vai trabalhar com o ano de 2012, porque fatos que ocorreram antes de 2012 não terão a incidência dessa majorante. Eu arrisco dizer, pessoal, que essa majorante, quando ela for cobrada, ela vai ser cópia do que está no artigo, porque existe uma grande divergência na doutrina para dizer qual que é o conceito de milícia privada, qual que é o conceito de grupo de extermínio, porque o código não deu esse conceito. Então, acho difícil de ser cobrado isso no exame da OAB. Se for cobrado,
vai ser cópia do artigo dizendo se aumenta ou não a pena do crime de homicídio no caso de ser praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Uma outra discussão também que nós temos em relação a essa causa de aumento é quantas pessoas, no mínimo, devem integrar o grupo de extermínio. Eu tenho duas correntes hoje que debatem esse tema. Acho também difícil ser cobrado isso, em especial numa primeira fase para o exame da OAB. Mas para que vocês saibam, hoje então, uma primeira corrente vai dizer que o número mínimo de integrantes seriam 3, levando em conta então, por analogia, o que está previsto no artigo 288 do Código Penal, hoje o crime de associação criminosa. E uma segunda corrente vai utilizar, por analogia, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei do Crime Organizado, que estabelece que, para que eu tenha uma organização criminosa, eu necessito de, no mínimo, 4 pessoas. E talvez o que pode ser cobrado de vocês, pessoal, e isso é importante que vocês saibam, e a pergunta que pode vir é, aquele que pratica um homicídio majorado por integrar uma milícia privada pode ser responsabilizado também pelo crime do artigo 288-A do Código Penal, que é o crime de constituição de milícia privada? Ou essa cumulação do homicídio majorado pela milícia privada mais o crime de constituição de milícia privada seria bis in idem? Então hoje, pessoal, é bem tranquilo e prevalece que é possível que o agente responda tanto pelo homicídio majorado pela milícia privada, como também pelo crime de constituição de milícia privada. E por quê? Primeiro que o momento consumativo do crime do artigo 288-A, constituição de milícia privada, ele é anterior à prática do homicídio majorado pela milícia privada. Por quê? Ele tutela a paz pública e basta a reunião das pessoas para que eu já tenha a constituição de milícia privada. E se posteriormente essa milícia privada já constituída praticar o crime de homicídio, os agentes responderão tanto pelo homicídio majorado pela milícia privada, como pelo crime de constituição de milícia privada em concurso material. Nós também temos a previsão do feminicídio majorado, e esse talvez é o que vocês tenham que ter mais cuidado. Então, o feminicídio majorado está previsto no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, que vai dizer: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. E percebam que esse parágrafo 7º ele foi incluído no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015. Então, cuidado se a questão trabalhar com data anterior à Lei 13.104, que foi introduzida no ano de 2015. Só que cuidado, porque esse próprio artigo 7º ele foi alterado posteriormente em alguns incisos pela Lei 13.771 de 2018. Então são 2 anos que nós temos que cuidar. Primeiro, a introdução do parágrafo 7º no ano de 2015 e as alterações que ocorreram no ano de 2018. Então vai dizer o parágrafo 7º que a pena do feminicídio será aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, essa redação do inciso 1 foi introduzida em 2015 e não sofreu alteração. Então, vai majorar a pena do feminicídio se ele for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência. Então, até aqui, com deficiência, é a redação do inciso 2, que entrou em vigor em 2015. E a partir de agora, pessoal, foi a alteração introduzida pela Lei 13.771 de 2018. Ou contra a pessoa portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física
ou mental. Então, cuidado, porque se o feminicídio for praticado contra a pessoa portadora de doenças degenerativas ou que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental anteriores ao ano de 2018, não terão a majorante. Inciso 3 vai dizer que também o feminicídio será majorado se for praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então, esse inciso 3 ele foi introduzido em 2015 com essa redação, na presença de descendente ou ascendente da vítima. E aí surgiu uma grande discussão na doutrina e na jurisprudência se eu poderia considerar a presença virtual. E prevalecia então na doutrina que também incidiria majorante no caso da presença virtual. E aí então com a Lei 13.771 de 2018 foi introduzido o termo virtual. Então hoje será majorado o feminicídio se ele for praticado na presença tanto física como virtual de descendente ou ascendente da vítima. E por fim, inciso 4º, que foi introduzido em 2018, vai dizer que a pena do feminicídio será majorada se for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, observações importantes em relação a essas majorantes. Primeiro, vítima com deficiência hoje deve ser interpretado de acordo com o artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, hoje nós temos um conceito do que é pessoa com deficiência. Anteriormente ao Estatuto, era o juiz que, analisando o caso concreto, ia dizer se aquela deficiência poderia ser ou não considerada. Hoje, então, eu tendo um Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tenho que trabalhar com ele, que está previsto, então, no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em relação ao inciso 4º, que vai dizer que o feminicídio será majorado se for com descumprimento das medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22, é importante que vocês saibam que hoje, ou então, a partir da Lei 13.641 de 2018, eu tenho o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, hoje sendo crime, se eu tenho a causa que majora a pena do feminicídio pelo descumprimento, eu não irei responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, porque senão seria bis in idem. Então, se eu praticar um feminicídio descumprindo uma das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3, eu responderei somente pelo feminicídio majorado. Passamos agora então à análise das causas que aumentam a pena do homicídio culposo. Então, homicídio culposo majorado. Agora está previsto então na parte inicial, na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121, que vai dizer que no homicídio culposo a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, vai aumentar a pena do homicídio culposo a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, nesse caso, pessoal, não se confunde com a imperícia, porque lá é a falta de aptidão técnica. Aqui não, aqui o agente tem os conhecimentos técnicos, mas não aplica. É o chamado erro profissional ou negligência profissional, que não se confunde, então, com a imperícia, quando ele não tem os conhecimentos técnicos. Então, exemplos aqui dessa majorante é quando o médico, ao fazer uma cirurgia, acaba esquecendo instrumentos dentro do corpo da paciente e ela acaba morrendo. Ok? Também vai majorar o homicídio culposo, a pena do homicídio culposo, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
Então, claro que o agente só vai ter a pena aumentada se ele podia prestar socorro sem risco pessoal. Primeira observação, se ele vai ter a pena aumentada no homicídio culposo por não prestar socorro à vítima, é óbvio que ele não poderá responder também pelo crime de omissão de socorro para evitar o bis in idem. Segunda observação importante é que não incide essa majorante quando a vítima sofre morte instantânea. Mas claro, né, pessoal? É aquela morte que qualquer pessoa consegue constatar. Por exemplo, está ali o corpo e a cabeça está separada do corpo. Então, qualquer pessoa consegue constatar a morte instantânea da vítima. Não pode não pode o agente olhar só porque a pessoa está ali de forma apagada, pode estar até desmaiada, e ele tipo, acredito que está morta. Não. Nesse caso, cabe ao médico dizer. Então, se ele, na dúvida, ele tem que prestar socorro à vítima, sob pena de ter a sua pena majorada. Segunda hipótese, que não vai incidir a majorante, é quando terceiros antecipam-se ao socorro da vítima. E, por fim, se ele acaba fugindo por temor de represálias, por exemplo, no caso do lixamento. Acontece muito isso nos casos de acidente de trânsito que causa morte, uma morte culposa. Que geralmente a pessoa acaba atropelando algum familiar e então os familiares dessa vítima acabam querendo linchar essa pessoa, ele acaba fugindo para evitar o lixamento. Então, nesse caso, não incidirá a majorante. Tá bom, pessoal? E por fim, então, gostaria de analisar com vocês a hipótese de perdão judicial. Então, vai dizer o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal que, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui, pessoal, eu só vou pedir para vocês que tomem cuidado, porque analisando as questões, eu percebi que geralmente a banca gosta de trabalhar o perdão judicial para confundir o candidato. Então, fazendo a menção ao homicídio privilegiado e dizendo que é uma hipótese de perdão judicial. Ou então, dizer que cabe o perdão judicial tanto no homicídio culposo como no homicídio privilegiado. Mas não, só cabe o perdão judicial no caso do homicídio culposo. E o que você tem que saber também em relação ao perdão judicial? Qual que é a natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial? Conforme a súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença que concede o perdão judicial, ela é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Logo, então, essa sentença que concede o perdão judicial, ela não interrompe a prescrição e também não serve como título executivo judicial. E por fim, saibam que eu aplico o perdão judicial, esse previsto no Código Penal, ao homicídio culposo do CTB. E por quê, pessoal? Porque o artigo 300, que previa a hipótese de perdão judicial do CTB, ele foi vetado, mas nas razões de veto, o presidente estabeleceu que estava vetando aquele artigo 300 porque o perdão judicial estava previsto no Código Penal e de forma mais abrangente. Por isso que ele vetou o artigo 300 do CTB, para então que nós pudéssemos aplicar o perdão judicial previsto no Código Penal. Agora, eu só gostaria de trabalhar com vocês algumas questões de como foi cobrado, em especial, o homicídio culposo em exames da OAB realizados pela FGV. Então, na primeira questão, Pedro, quando limpava a sua arma de fogo devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria.
Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente de membro. Procurado com sua situação jurídica, preocupado com sua situação jurídica, Pedro o procura na condição de advogado para orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Então a resposta que nós teríamos nessa questão é que ele praticou homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal. A segunda questão, Maria mantém relacionamento clandestino com João. Acreditando estar grávida, procura seu amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido de sua amiga, preocupado com a situação pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, olha só, em razão da imperícia, então a questão já dá que por uma imperícia, Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida. Em razão do fato narrado, Pedro deverá responder pelo crime de, a resposta era homicídio culposo, porque então ele agiu com imperícia. Ele não tinha intenção de praticar, então, matar a Maria, mas por uma imperícia acabou causando a morte de Maria. Percebam que nesse caso ele não tem a causa de aumento, por quê? Porque ele não era médico, então ele não tinha os conhecimentos técnicos. Por isso, então, que é somente homicídio culposo. E a terceira e última questão, Paulo tinha inveja da prosperidade de Gustavo e certo dia resolveu quebrar o carro que este havia acabado de comprar. Para tanto, assim que Gustavo estacionou o veículo e dele saiu, Paulo, munido de uma barra de ferro, foi correndo em direção ao bem para danificá-lo. Ao ver a cena, Gustavo colocou-se à frente do carro e acabou sendo atingido por um golpe de barra de ferro, vindo a falecer em decorrência do traumatismo craniano derivado da pancada. Sabe-se que Paulo, olha só, não tinha a intenção de matar Gustavo, e que este somente recebeu o golpe porque se colocou à frente do carro quando Paulo já estava com a barra de ferro no ar, em rápido movimento para atingir o veículo, que ficou intacto. Com base no caso relatado, assinale a afirmativa correta, e a resposta era que Paulo responderá por homicídio culposo. Então percebam que a própria questão disse que o Paulo não tinha a intenção de matar a pessoa. Então, isso era que eu tinha para tratar com vocês, pessoal. Então, terminamos hoje o crime de homicídio e no próximo vídeo nós passaremos a análise do artigo 122 do Código Penal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber a informação dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.